Você já teve vontade de desistir de tudo? De deixar para trás um problema, uma responsabilidade. Você já pensou em desistir de um chamado? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas fugir nem sempre significa correr. Às vezes, fugir é continuar adiando. É fingir que Deus nunca falou com você. É ocupar a mente com tantas outras coisas, que a voz dele vai ficando cada vez mais distante. E se eu lhe dissesse que existe uma história na Bíblia que talvez conte exatamente o que está acontecendo com você hoje? Não é apenas a história de um profeta. É a história de qualquer pessoa que tentou fugir da vontade de Deus. Seu nome era Jonas. E Deus lhe fez um chamado muito claro. Levante-se. Vá até a grande cidade de Nínive e anuncie a minha palavra. Não havia dúvidas. Não havia mistério. Deus falou. Jonas ouviu, mas decidiu não obedecer. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Jonas não fugiu porque tinha medo da missão. Ele fugiu porque conhecia o coração de Deus. Sabia que, se aquele povo se arrependesse, o Senhor os perdoaria. E Jonas não queria que isso acontecesse. Então ele fez algo que parecia impossível. Tentou fugir de Deus. Comprou uma passagem. Entrou em um navio. E navegou exatamente na direção contrária. Enquanto Deus dizia: Nínive, Jonas respondia: qualquer lugar, menos lá. Talvez você nunca tenha embarcado em um navio. Mas quantas vezes também escolhemos o caminho contrário? Deus pede perdão. E escolhemos alimentar a mágoa. Deus pede confiança. E escolhemos o medo. Deus pede obediência. E escolhemos fazer do nosso jeito. No começo, sempre parece que está tudo bem. Jonas entrou no navio. Encontrou um lugar para descansar. O mar estava calmo. O céu estava limpo. Parecia que fugir havia dado certo. E não é exatamente assim que acontece conosco? Quando desobedecemos, nem sempre as consequências aparecem imediatamente. Às vezes, tudo continua normal. E isso nos faz acreditar que Deus aprovou as nossas escolhas. Mas existe uma verdade que nunca muda. Você pode ignorar o chamado, mas o chamado não deixa de existir. Você pode mudar de cidade, pode mudar de emprego, pode mudar de igreja, pode mudar de país, mas nunca conseguirá fugir daquele que conhece cada pensamento do seu coração. Foi exatamente nesse momento que o céu começou a mudar. As nuvens apareceram. O vento aumentou. As ondas começaram a bater contra o navio. E, de repente, a tranquilidade deu lugar ao caos. A Bíblia diz que Deus enviou uma grande tempestade sobre o mar. Os marinheiros ficaram desesperados. Homens experientes, acostumados com o oceano. Mas aquela tempestade era diferente. Ela era forte demais. Enquanto todos corriam, tentando salvar o navio, Jonas fazia algo inesperado. Ele dormia. Que cena impressionante! Uma tempestade do lado de fora. E um homem dormindo por dentro. Talvez essa seja a imagem de muitas vidas hoje. Por fora, tudo parece normal. A rotina continua. O trabalho continua. A família continua. Os compromissos continuam. Mas por dentro, a alma já começou a se afastar de Deus. E o mais perigoso é que a gente aprende a conviver com essa distância.
Até que um dia, percebe que já não sente a mesma alegria em orar. Já não encontra prazer na palavra. Já não busca a presença de Deus como antes. E então surge a pergunta: será que Deus enviou aquela tempestade para destruir Jonas? A resposta é: não. A tempestade não era um sinal de rejeição. Era um sinal de amor. Porque Deus ama demais para deixar um filho caminhar em direção ao próprio fracasso sem fazer nada. Guarde esta frase. Ela pode mudar a maneira como você enxerga os momentos difíceis da sua vida. Nem toda tempestade significa que Deus se afastou de você. Às vezes, ela é justamente a prova de que Ele ainda está lutando para trazer você de volta.